Esse corte é um oferecimento da Bet Nacional, a Bet dos brasileiros. Novos 300 conselheiros. Isso. Não foi decidida na época da mudança do estatuto? Ou não? Tô enganado. Foi uma segunda mudança do estatuto. Entendeu? Então, 2020, a gente alterou o estatuto por completo. 2021, o Antônio fez uma nova alteração do estatuto. Entendeu? Entendi. Foi esse movimento. Quando ele assumiu... Quando ele assumiu, No em lugar março do de 2021, aí ele convocou a Assembleia para maio de 2021. Certo. Então, em abril, acredito, não vou recordar, teve essa Assembleia do Conselho, essa reunião do Conselho, que entendeu que aquela Assembleia de sócios ela era válida, mas que ela só poderia acrescentar novos conselheiros para a próxima legislatura, ou seja, na próxima eleição que vai acontecer esse ano, em 3 de dezembro. Então, a partir desse momento, foi que a relação, praticamente, ela deixou de existir. Tipo, não foi assim, ela foi se deteriorando, não. Porque a partir desse momento que eu não quis engavetar o pedido de Antônio, foram quando começaram, minha vida virou um inferno. Foi a partir daí que Antônio não fala comigo, ele nunca me chamou para nenhum tipo de conversa do tipo assim, ó, tô pensando em fazer um plano de sócio, tô pensando em arrecadar um dinheiro para o Santa Cruz, tô pensando em fazer... eu nunca fui chamado para nada, a não ser falar desses 300. Então, a partir desse momento, até a Assembleia, a minha vida virou um inferno. Então, foi quando eu comecei a receber ameaças de pessoas ligadas a ele, de diretores do clube, na própria Assembleia que teve, quando teve, no local de votação, que só podia entrar os votantes, eu fui cercado por uns 4 pessoas de diretores do clube. Por uns 4 diretores do clube, cercaram, me xingaram. Tipo, só não me bateram porque eu tava com o diretor de segurança da época do clube, que é delegado, inclusive, que ele tava comigo. Porque eu senti medo disso, você vai comigo. E ele foi. E só não me bateram por causa disso. Mas, assim, no dia eu fui cercado. Então, assim, a partir desse momento a relação, ela não foi assim, ela teve uma transição que foi piorando, não. A partir desse momento ela parou de existir. Mas não houve nenhuma procura da tua parte depois disso em relação a ele, nem da dele em relação Isso. você? Não houve. Não. Não teve nem de lá, nem de cá. Vocês não se falaram mais? É. Daí, acho que a gente nem se encontrou mais, tipo assim, até porque, tipo, eu passei a ser muito ameaçado. Eu continuei indo pros jogos, mas obrigatoriamente a gente ia com 3 seguranças, eu contratava pelo conselho 3 seguranças, porque todas as vezes que eu ia ao Arruda, eu tinha problema de questão de violência. E não era de torcida organizada, de gente de fora do clube, era de gente de dentro do clube. Então, esse foi o estupim da separação, a questão dos conselheiros. Né? Isso, a questão exato. dos conselheiros. E de que forma você enxerga hoje... Porque, assim, hoje existe um assunto que é muito presente em qualquer conversa que norteia o Santa Cruz. Qualquer pessoa que vai falar do Santa Cruz fala de SAF. Sim. Não tem como, né? Torcedor, jornalista, imprensa, de uma maneira geral. Houve uma AGE. Sim. Em 2022. Foi 21, foi 21. Foi 21. Foi. A da SAF foi 21. 2021. Então, houve essa AGE. Assim, eu entendo, né, o que... E eu conversei com o presidente também sobre isso, né? Em relação à pauta da Assembleia, né? Que existiu a pauta. E essa pauta foi aprovada, digamos assim, pelos sócios. Digamos assim, não, foi aprovada pelos sócios. Sim. Essa pauta passou por vocês do conselho? Vocês deram um aval para que ela avançasse? Porque eu acho que o caminho é esse, né? Se você vai fazer uma Assembleia Geral Ordinária de qualquer clube, você tem uma pauta que passa pelo conselho, o conselho aprova ou não é assim? Não é assim. O presidente ele não precisa, para convocar uma Assembleia Geral de Sócios, ele não precisa do aval do conselho. Tá, mas o conselho pode mexer na pauta ou não? Não. Aquela pauta é do presidente. Ele tem poder para convocar uma Assembleia. O que a gente pode fazer é o que está fazendo agora. A gente pode convocar uma nova Assembleia. O Conselho tem esse poder também de convocar uma Assembleia. Mas mesmo com uma decisão que já aconteceu, Sim. O Conselho, em cima dessa decisão, o Conselho consegue mudar? Pode. Sim, não tem problema nenhum. O próprio Estatuto ele foi modificado em 2020. Certo. Que, por exemplo, ele extinguiu o poder da patrimonial no Santa Cruz e um ano depois Antônio foi lá nessa proposta e alterou aquilo que já tinha sido discutido. Uhum. Então a gente passou, ou seja, na história do clube, 1 ano sem patrimonial. Ela deixou de ser um poder para passar a ser uma diretoria. Certo. Então isso pode sim, é o que está sendo feito agora. Naquele momento ele não precisava passar pelo conselho. De fato a Assembleia foi votada, teve voto. Existem inúmeras situações assim. O torcedor naquele momento ele foi levado a erro.
ele foi, entre aspas, assim, tá? Ele foi enganado. Ele votou acreditando que ele estava votando em uma SAF. Mas Ele na verdade... não leu, assinou uma procuração sem ler. A verdade foi essa, né? Não só isso, ele foi induzido a erro. Como? A gente tem vários vídeos, áudios. Na verdade, eu só vi a ata de convocação. Eu não sei como é que se passou todo o processo. Mas só para explicar de maneira geral. O edital de convocação, ele fala lá, eu vou chutar aqui, eu não vou lembrar os termos específicos. Certo. Mas ele tem assim, tópico 1, tópico 2, tópico 3, tópico 4, tópico 5. Certo? Aí o tópico 2, 3 e 4, um exemplo, ele era sobre a SAF. Certo. E o que é que ele alterava? Ele tira antes para qualquer existência de SAF no Santa Cruz, clube empresa, o que fosse o nome, o presidente negociava e ele tinha que ser obrigatoriamente aprovado pelo conselho. Certo. E essa alteração proposta por Antônio era tirar essa aprovação do conselho e que tudo ele decidisse só. Certo. Ele, o presidente, não necessariamente Antônio, o presidente que estiver na cadeira. O presidente tinha poder de decidir tudo só, sem passar por nenhum órgão colegiado. Era como era. E ele propôs que alterasse para ele decidir só, tá? Então, o que foi falado? Aí, isso foi o edital, aquele que sai no jornal. A cédula de votação, ela não copiava o edital. Só nesse tópico, ela falava assim, você aprova o item 1, 2, 3? Ela não falava assim, você transfere o poder do conselho exclusivamente para o presidente, ou copiava o texto que estava no edital. Não, ela falava exclusivamente, aprova o tópico 2, 3, e nos outros tópicos que, tipo, era a volta da patrimonial, aí ela era explícita nisso. Isso teve essa indução. E a propaganda do clube como um todo, no próprio dia tinha carro de som contratado pelo clube, era dizendo assim, aprove a SAF, você tá votando a SAF. Então, o torcedor, ele foi induzido a erro, sim. Entendeu? Ele foi, não é uma questão nem jurídica de que, tipo, ele falou... No edital tinha uma coisa, aí não é o que tinha no edital, tinha na cédula, mas assim, feito de maneira para induzir a erro, porque talvez se o torcedor soubesse que ele estava dando essa carta em branco para o presidente sozinho vender um clube, talvez ele não votasse a favor. E aí, gostou do conteúdo? Inscreva-se aqui no nosso canal e ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tamo junto!